Cria uma classe Apex que retorna uma lista de contas de um determinado estado. Ele pede para a gente criar uma classe chamada accountUtils e um método accountByState. Depois ele pede para a gente retornar o ID e o name da conta, filtrando pelo BillaState, que ele vai estar passando pelo parâmetro também. Então a gente vai entrar aqui na nossa org, developer console. Bom, aqui agora a gente vai vir em arquivo new Apex Class. Então a gente vai colocar accountUtils, sendo o nome da classe. A gente precisa criar um método que é public static, que ele pede para ser estático o método, e o nome dele vai ser accountByState. Ele vai retornar uma lista de contas. Bom, ele fala que ele vai passar um parâmetro, né? Que ele vai estar passando aqui um estado específico. Então a gente pode colocar aqui string state. A gente pode dar o comando return direto e fazer a consulta. Select id name from account, onde a gente pega o campo que ele pede para a gente filtrar, que é o BillaState, por igual a state. Apenas isso, hein? Agora a gente pode salvar. Maravilha, a gente pode validar o desafio. Muito bem, agora a gente vai partir para o próximo desafio para a gente poupar tempo. Bom, esse desafio ele pede para a gente criar uma trigger e ele fala que o campo shippingState tem o mesmo valor que o BillaState. Bom, aqui ele fala para a gente criar uma handler, só que a handler ela vem depois de uma trigger. Tá? Então primeiro vamos criar uma trigger, que ele fala o seguinte, ó, o nome dela vai ser accountTrigger em cima de conta e ela é before, ou seja, before insert. Muito bem, então vamos criar uma trigger primeiro. Então a gente vai vir aqui em arquivo new Apex Trigger. Então a gente vai colocar o nome, o objeto vai ser o account. Então a gente procura aqui e submit. Bom, ele fala que é before insert já está aqui. Então ele fala o seguinte, ó, a gente vai ter que criar agora sim uma classe handler. Então a gente pode copiar o nome da classe, arquivo, new Apex Class. Geralmente a regra de negócio ela não fica na trigger em si. Quando a gente fala trigger, é de fato uma trigger. Isso daqui que a gente criou é uma classe. Tá? Se a gente pegar o nome da extensão, olha como está, APXC, né? E aqui está APXT, de trigger e C de classe. Trigger geralmente a gente não coloca regra de negócio, como comentei. A gente cria ela e passa os valores para a classe handler. Bom, aqui o que ele pede? Que o nome da classe seja accountTriggerHandler, como a gente já fez. O método vai ser createAccounts. E ele fala que tem que ser estático, ele vai aceitar uma lista de contas. Beleza, então como a gente vai fazer? Public static void, não vai devolver nada, né? E o nome do método. Ele falou que a gente tem que aceitar uma lista de contas. Então, lista account contas. Para cada conta, antes de salvar, ele só pede para a gente verificar se um campo é diferente do outro, né? Se tem o mesmo valor na verdade. Qual que é o intuito disso? Se eles tiverem o mesmo valor, não faz sentido eu atualizar o mesmo valor, né? Então a gente só faz um if antes, verificando se eles são diferentes. Se for, beleza, eu atribuo um campo ao outro, um valor de um campo para o outro. Se for igual, não tem por que a gente atribuir. Então, a gente vai fazer um loop, que vai ser em cima das contas, que está sendo passado aqui pelo parâmetro, né? Já vou mostrar como que a gente vai passar isso. Então, para cada conta que está sendo passada pelo parâmetro, a gente vai verificar se conta, e a gente vai pegar os dois campos lá, são shippingState é diferente de conta.billingState. Bom, se for diferente, aí a gente faz a atribuição. Então, conta.shippingState igual conta.billingState. Muito bem, a gente pode salvar. Então, a nossa render está pronta, tá? O que foi pedido no desafio, tá? Beleza. Agora falta a gente passar esse parâmetro aqui. Como que a gente vai fazer isso? Aqui na nossa trigger, a gente vai pegar o nome da classe, ponto, o nome do método. Lembrando, a gente só consegue fazer isso porque o nosso método ele é estático. Se ele não fosse estático, a gente precisaria instanciar um objeto. Bom, e como que a gente pode passar para lá os parâmetros, né? Bom, aqui na trigger a gente consegue passar através do trigger.new. O que tem dentro desse código aqui? A lista de contas, tá? Se a trigger fosse de contatos, aqui dentro a gente passaria da mesma forma, trigger.new, só que lá a gente receberia contact, beleza? Então, fazendo isso, ele já está chamando a classe, o método, e passando a lista de contas. A gente pode salvar também a trigger. Bom, aqui agora, seguindo o desafio, a gente vai criar uma classe de teste inserindo 200 contas
com o billing state igual a CA. E aí, consequentemente, esse campo também vai ter o valor CA. Bom, vamos lá. Então, vamos vir aqui em arquivo, new Apex Class. O nome da classe é account trigger test. Tudo bem? Vai colocar a anotação isTest. O método, a gente pode copiar o nome que está na render, que é create accounts. Então, vai ficar public static void create accounts teste no final. Beleza? Aqui a gente pode colocar o nome que a gente quiser, tá? Geralmente, a gente coloca o nome do método que a gente quer testar com teste no final. A gente pode terminar de montar o método. Lembrando, a gente precisa colocar uma anotação de isTest em cima dele. Maravilha. Ele pede para a gente inserir 200 contas. Bom, a gente pode criar um loop aqui dentro do método, fazendo o seguinte. Integer i igual a 0. Enquanto i for menor que 200, então i mais mais. A gente vai criar aqui uma conta. Vai colocar o name como sendo teste. E conta.billing sendo CA. A gente só vai inserir isso. Bom, aqui no teste não teria problema. Mas como um bom costume, porque na prática a gente faz isso, vamos colocar uma lista aqui fora de contas e adicionar todas as contas que estão sendo inseridas dentro do for, a gente vai colocar dentro de uma lista para inserir. A gente não faz comando DML dentro de loop, ok? Então a gente coloca aqui CA. Vamos só continuar a lista aqui fora, então lista contas. New list account. Muito bem. Então, aqui a gente chama a variável que é da lista, .add, passando para lá a nossa conta. Então, aqui dentro a gente não está inserindo nada. A gente está criando um registro, a gente está criando uma instância do objeto conta, passando os valores e adicionando dentro de uma lista. Aqui fora a gente vai dar o insert lista contas. Com isso, ele já está pronto. A gente pode salvar. Bom, ele deu 2 erros aqui, um que é o ponto e vírgula que está faltando aqui, e o outro que eu errei não é address, é state. Beleza? Agora sim a gente pode salvar. Com isso, ele pede para a gente dar um run all, tá? Então a gente pode rodar aqui teste run all. Como aqui na minha org tem várias classes criadas, ele vai rodar várias classes de teste. Mas o que importa é a classe que a gente criou, que é a account trigger. Se a gente olhar aqui, trigger 100%. Se a gente olhar a render, também 100%. Vamos fazer só uma brincadeira agora. A gente vai vir aqui na nossa org editar account. Contas, na verdade, como tem em português. A gente vai criar uma conta e vamos ver se de fato ele está igualando os campos. Então, a gente pode colocar o nome aqui de teste. Bom, aqui a gente vai colocar o valor CA. E vamos salvar. Se a gente vir aqui em detalhes, descer, olha que legal. O endereço como dessa CA, a gente não tinha colocado nada no endereço de entrega, porém ele também replicou o mesmo valor. Então, a nossa trigger está funcionando. Então, a gente pode vir aqui no desafio e validar. Bom, ele deu um erro aqui, inclusive, muito importante. Vamos voltar aqui para a nossa trigger. O que ele está falando é o seguinte. Bom, nesse caso, ele só vai entrar de fato se for before insert. Só que ele pede para a gente reforçar com uma validação aqui, tá? Que é o seguinte, trigger.isBefore e trigger.isInsert. Essas variáveis de contexto é do próprio Salesforce, tá? O que eu estou falando aqui? Eu estou vendo se a minha trigger de fato ela é before e se de fato ela é insert, tá? Porque aqui poderia, inclusive, em um ambiente do cotidiano que você estiver trabalhando em algum projeto, muito provavelmente vai ter uma trigger que você vai trabalhar em cima que já existe e tem outros argumentos aqui. Pode ter um before, por exemplo, update. Pode ter um after insert, por exemplo. Também after update. Beleza? Isso é muito comum. Então, você precisa criar validações para o seu contexto, tá? Então, vamos voltar aqui e deixar só o before insert. Vamos colocar a nossa chamada dentro do if. A gente pode salvar. Por garantia, eu vou dar um teste run all. Muito bem. Se a gente entrar aqui, 100%. Beleza. Agora sim, a gente pode validar o desafio. Bom, se você gostou, curte, compartilha, deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida. E não esqueça de entrar na nossa comunidade do Discord. Até a próxima.